Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus irmãos amados, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles os que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Pensando nessa manhã sobre o assunto do pecado de ser parcial ou do pecado de ser preconceituoso, e eu estou pensando agora no contexto da igreja, eu faria algumas perguntas a essa comunidade. Quantos de vocês gostariam, enquanto igreja, de crescer numericamente? Quantos gostariam disso? E como seria se 75% desse crescimento, de alguma forma, viesse de pessoas não brancas ou estrangeiros? Como você reagiria, por exemplo, se metade da equipe pastoral ou diaconal fosse de negros ou de estrangeiros, haitianos, venezuelanos? Tome alguns segundos e imagine esse cenário. Fiz essas perguntas para a gente pensar um pouco. Porque a gente às vezes trabalha princípios, mas até que os princípios se materializem em exemplos, aquilo fica muito abstrato. Imagine que você está lá num leito de hospital e o único pastor daquela comunidade é alguém negro. E claro, aqui eu estou fazendo uma escolha
Eu fui há um tempo atrás ao, não Nordeste, mas a região Sudeste do país, e por ser um pouco mais claro, tinha lá uma pessoa de cor bastante marcante, ela própria, porque na região predominam pessoas de cor mais marcante, ela própria ficou incomodada comigo. Nós queremos crescer como igreja de verdade, e aí eu volto à primeira pergunta, ou apenas queremos em nossa igreja pessoas mais parecidas conosco, que tenham os mesmos interesses, mesmas opiniões, que sejam da mesma casta, do mesmo perfil econômico. Nós queremos fazer parte realmente de uma igreja que seja acolhedora. O que é acolher? Preconceito e discriminação são para a humanidade vícios que perpetuam-se. Tanto que a legislação tem que lidar com esse tema. E mesmo lidando com esse tema, a gente vê atos de racismo a todo momento. Falar sobre esse assunto deixa algumas pessoas desconfortáveis. Mas a palavra de Deus aborda esse tema de muitas formas e em muitos lugares, então não tem como a gente contornar esse assunto e ao mesmo tempo ser cristão. O povo de Deus precisa refletir a respeito deste tema. Preconceito e discriminação ocupam grande parte do pano de fundo do livro de Romanos, por exemplo. Talvez você não tenha se apercebido. Porque Paulo ali estava tentando unir judeus e gentios na igreja, que vinham de culturas e práticas bem diferentes. Depois de abordar a questão ao longo da carta, Paulo vai ser bastante prático nos capítulos 14 e 15, por isso que tem que ter o pano de fundo dessa disputa ou dificuldade social em Romanos para chegar no capítulo 14 e 15. Lá ele vai descrever como devem se relacionar o irmão mais fraco. Quem é o irmão mais fraco? Vamos ver se você imagina naquele contexto judeus e gentios. Quem é o irmão mais fraco? Os judeus, que tinham mais dificuldade de aceitar os gentios do que os gentios de aceitar os judeus. A fé tinha vindo por meio dos judeus e agora a fé chegava dos gentios. Então, os gentios estavam mais abertos. Já os judeus queriam a circuncisão, queriam a guarda do sábado, entendiam que a aliança de Deus para com o povo era somente com os descendentes de Abraão. Então Paulo vai lidar lá com esse tema e ensinar como os irmãos de consciência mais sensível, judeus, tinham que lidar e conviver com os irmãos de consciência mais forte, predominantemente gentios. Romanos capítulo 15, versículo 7, vamos ver o que Paulo escreve aqui. Portanto, acolham uns aos outros, bilateral. Como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Que belo precedente, porque ele nos dá uma base do que significa o acolhimento, quem se acolhe, como se acolhe. É como Cristo nos acolheu. Todo membro de igreja deveria saber esse versículo de cor e salteado. Não é por direito algum, meus irmãos, que a gente está aqui nessa manhã, que foi acolhido na família da fé. Por crermos em Cristo, é que fomos acolhidos. Ele nos recebeu gratuitamente, com alegria e por completo, a despeito de nossos pecados, história. E agora, como igreja, é nosso dever e chamado a acolher a comunidade dos cristãos, baseada no Evangelho. A narrativa bíblica deixa claro que existe alienação e divisão em nossos dias, e isso começou há um tempão atrás.
mas também a narrativa bíblica mostra que Jesus remediou essas rupturas. Na criação, Deus fez a gente à imagem e semelhança do Criador. Todos, de todas as raças e contextos, têm o mesmo valor, a mesma dignidade. Por isso que é muito delicado quando a igreja, ao trabalhar o tema Igreja e Israel, coloca essas duas entidades em paralelo. Tem que ter cuidado com isso, e muito cuidado para a gente não fazer algum tipo de distinção não bíblica. Todas as raças e contextos têm o mesmo valor, mesma dignidade e importância, porque todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a queda, houve com ela uma ruptura. O pecado não apenas nos alienou de Deus, mas nos distanciou das demais pessoas. Dentro de uma família a gente vê isso. Há agora divisão e hostilidade entre raças. Estamos vendo isso claramente no mundo. Árabes se erguendo, judeus se levantando, persas se também identificando com um tipo de caminho. Os orientais. Há divisões entre raças, classes, idades, tribos. Porém, através de Cristo, fomos reconciliados com Deus e uns com os outros. E o poder do Evangelho é visto por essa união. Houve um evento importante da igreja recentemente, em Seul, na Coreia, movimento de Lausanne, que é um movimento missionário, começou como missionário, continua, é claro, mas que congregou e congrega diversas igrejas, diferentes matizes, desde mais tradicionais a bastante pentecostais, desde hemisfério norte, hemisfério sul. Meus irmãos, queria dizer uma coisa nessa manhã, diante desse cenário, é na igreja local que vamos ver Jesus destruir essas barreiras. Não é na idealização, na abstração. Não é os orientais ficando lá, os ocidentais aqui, os do hemisfério norte lá e os do sul aqui, mas é no convívio da igreja que nós vamos de verdade aprender a acolher o diferente. Por isso a igreja local tem um papel importante. Não basta dizer todos somos um, todos somos uma família. Isso é fácil de dizer até que a gente começa a se deparar e depender de um irmão completamente diferente de nós. Veja Efésios capítulo 2, versículo 11, que bela passagem que nos orienta nesse caminho. Efésios 2:11. Portanto, lembrem-se, Paulo está escrevendo para gentios, não judeus. Lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Quer dizer, eram um povo de segunda categoria. O gentio era visto como um cão diante de um judeu. Essa era a história. Versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa. Isso, claro, é uma desvirtuação da aliança de Deus com o povo de Israel, porque desde o início essa aliança prometeu que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, mas o judaísmo encapsulou essa promessa e quase que reservou para si. Deus teve que fazer uma correção nesse sentido. Não tendo esperança sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, nós aqui todos quase irmãos, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e gentios, Ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade.
Comece a pensar aqui agora nas nossas inimizades, bem secundárias diante dessa aqui, mas ainda mantidas. Reservas que temos uns com os outros. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Eu acho interessante que esse tema está na boca de muita gente aí que não é cristã, mas que com isso acaba sendo profeta de Deus, embora não entenda a real base para essa nova humanidade. Mas há aqui ou acolá iniciativas de líderes internacionais no sentido de um novo mundo, uma nova ordem, é ou não é? É outra coisa, evidentemente. Mas Jesus veio fazer uma nova humanidade, fazendo a paz. Adiante. E reconciliasse ambos em um só corpo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. De novo, a palavra inimizade aqui. Onde é que tem que aparecer por primeiro, meus irmãos, a vitória sobre o preconceito e a discriminação? Adiante. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos, ou todos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Se você é um filho de Deus, você tem em você o mesmo Espírito dos demais filhos de Deus, a despeito de diferenças culturais ou outras. Adiante. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, olha a mudança de conceito, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então você sai de uma condição de estrangeiro, de peregrino, de distante culturalmente, para ser de uma mesma família. E qual a base dessa mesma família? Ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, parece que tudo faz sentido, concordamos, dizemos amém, é isso mesmo, até que temos que conviver com alguém que é filho de Deus, mas é diferente. Tem outros princípios que não destoam do cristianismo, mas que apenas são diferentes da gente, se veste de forma diferente, tem prioridades diferentes, aparência diferente. Um dia, na nova criação, todas as coisas serão renovadas, o pecado terá seus dias terminados, e aí sim experimentaremos uma união gloriosa em uma grande diversidade, enquanto exaltamos o Salvador. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nos fala desse novo cenário, já sem pecado, quando os povos, tribos, nações, raças, cantarão um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, de novo, vejam como isso é importante no Evangelho, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso não é um assunto periférico. A redenção que Deus fez dos diferentes foi para congregá-los com as suas diferenças na igreja e na nova criação que um dia Deus vai fazer. Do que nós mais precisamos, portanto, meus queridos, é praticar o Evangelho nessa questão.
precisamos ser guiados por uma cosmovisão de reino de Deus, mais ampla do que a nossa denominação e cidade. Temos de nos lembrar da graça de Deus e não podemos nos esquecer do nosso destino final na história, porque lá você vai fazer isso, você vai cantar com aquele irmão diferente de você, do ladinho, quem sabe. Por que que isso nos incomoda tanto? Por que os grupos, as panelinhas, o sectarismo? Por que nesse sentido não conseguimos fazer valerem nossas relações à obra de Cristo? Parcialidade, preconceito, panelinhas são obras das trevas. Não são só preferências pessoais, mas as boas novas do Evangelho vieram para derrubar a inimizade. Quantos dizem amém para isso? Em poucas palavras, fé em Cristo e favoritismo é o que Tiago está dizendo nessa sua carta, são incompatíveis. Veja o capítulo 2, versículo 1 de Tiago. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo tratar pessoas com parcialidade. Por favor, me escute. Se você está mantendo isso no seu repertório cristão, tem alguma coisa errada. Fé em Cristo e favorecer pessoas em detrimento de outras é incompatível. Algo está errado. Esnobismo e fé não combinam. É por esse motivo que Tiago alerta aqui em sua carta: vocês não podem ter fé em Cristo e ao mesmo tempo tratar os outros com parcialidade. A palavra grega aqui, traduzida por parcialidade, é uma palavra interessante. O seu significado é literalmente este: não receba a face. Não receba a face, ou seja, não discrimine com base na aparência. Não discrimine com base na aparência. Este é o sentido, tanto que a NTLH coloca nesses termos o versículo 1. Não discrimine com base na aparência. O termo também está no plural. Fala de pessoas, o que sugere que o cristão não deve demonstrar favoritismo em relação, por exemplo, à vestimenta, riqueza, cor de pele, contexto social ou qualquer outro aspecto exterior de alguém. Apenas para destacar algumas aplicações, somos tentados a ser parciais baseados na experiência. Por exemplo, pelo sotaque, pela faixa etária, condição financeira, conquistas que alguém possa ter alcançado. A tendência do ser humano é ver os outros de maneira parcial e não a si mesmo. Quer dizer, se ele julga os demais pela aparência, é óbvio que ele está sendo parcial, porque aquela pessoa é muito mais do que aquilo que ela exterioriza. O fato é que todos temos pontos cegos. E aqui começa a nossa conversa. Um problema patente, por exemplo, nos Estados Unidos é o racismo dentro das igrejas. Se aqui existe um bocado, lá infelizmente isso é pior. As manhãs de domingo americanas já foram apelidadas, e me refiro aos cultos da igreja, a hora mais segregacionista dos Estados Unidos, onde teologicamente as pessoas sustentavam o racismo. Isso é trágico. Não raro, também ricos recebem mais poder na igreja ou têm mais voz do que os menos favorecidos. Às vezes as pessoas demonstram
uma certa predisposição por causa da afinidade. E se recusam a participar de um pequeno grupo simplesmente porque aqueles participantes não compartilham dos mesmos gostos e interesses do que ela. Se recusam, não vão mais. Todas essas distinções, diferenças entre nós são importantes, porque elas fazem parte de quem a gente é. E isso é complementar da igreja. Porque se a gente for só monocromático, gostando de uma coisa só, numa direção só, e não entende que a igreja é uma igreja que se complementa, nós vamos errar, e errar feio. Todas as distinções são importantes, fazem parte de cada um de nós. Mas atenção, elas não são o mais importante. Porque Deus, quando nos olha, vê o interior, vê o coração. E aqui a gente nunca pode esquecer de Davi e de Jessé e de Samuel. Quem você é por dentro. O que Deus fez na sua vida e no seu coração. A mensagem do Evangelho destrói pretensões mundanas e qualquer sentimento de superioridade de um grupo em relação a outro. Não combina com o Evangelho. Gálatas 3:28, Paulo diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Atos 10, 34, 35, então Pedro começou a falar: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Eu citei aqui o racismo, queridos, mas é uma só das manifestações. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Como podemos conter a nossa tendência natural, institucionalizada, tendência para a parcialidade? Precisamos fixar os nossos olhos em Cristo, aquele a quem aqui Tiago chama Senhor da Glória, versículo 1, Tiago 2. Senhor da Glória. Somente Cristo tem toda a glória, Ele é o dono da glória. Não idolatre o rico, nem o atraente, nem o bem-sucedido. Adore o Senhor Jesus e eleja isso como coisa mais importante em sua vida. Esses dias veio uma pessoa aqui nessa comunidade, se afirmando cristã, e já pela linguagem a gente conhece, nota. E o que eu descubro é que ela queria, na verdade, fazer negócio comigo. Negócio no sentido de coisas que tem a ver com a minha profissão, com aquilo que eu trabalho. Mas ela não teve o mínimo cuidado e pudor. Fique maravilhado ao olhar para Cristo, aquele que é cheio de glória. Busque glória genuína. Ela não está nos ricos, nem nos poderosos, nem nos famosos, mas ela está em Jesus Cristo, onde habita a plenitude, onde tesouros inesgotáveis estão enterrados. Se é a glória de Jesus que cativa o seu coração, e eu queria que você guardasse essa palavra aqui e não esquecesse nessa manhã, então você não bajulará os outros. Se realmente a glória de Jesus está como valor supremo para você, você não vai bajular ninguém. Você não vai fazer isso. E aí eu lembro Jesus dizendo que os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória que vem de Deus. Norteie-se na sua vida, no trato de uns com os outros, no convívio de sua família, por buscar a glória de Jesus. E ser verdadeiro
cristão amável com os outros, como consequência desse amor de Jesus em nós. Tiago aqui nos traz uma ilustração para explicar esse texto. De novo, para não ficar apenas um princípio abstrato. Como a parcialidade pode acontecer no culto, na igreja. Isso mesmo, Rafaela. Isso mesmo. Um culto de adoração nada acolhedor, que esnoba os pobres e favorece os ricos na assembleia. É o que aqui Tiago está descrevendo. Sinagoga, porque os cultos aconteciam nas sinagogas em algumas regiões. Trata-se de uma discriminação de classe, um grande problema presente no mundo inteiro, ainda hoje. Os diáconos, supostamente aqui, colocam o homem com anéis de ouro num bom lugar, enquanto põem o pobre no chão. Aliás, a gente teve agora um período eleitoral e eu fui avisado por alguns candidatos que eles queriam vir aqui. Eu disse, pode vir, mas não vou citar o nome de ninguém. Não vou dar palanque para ninguém. Isso aqui é o culto, é a igreja. Oramos por ti, torcemos para que possa desempenhar um bom mandato como cristão, mas culto é culto a Deus. Culto é culto a Deus. Mas vai que alguém imaginando algum tipo de acolhimento nesse sentido pudesse ter querido vir. Já avisei de antemão. Tiago 2, versículo 2, veja. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem tratamento especial que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra. Queridos, isso está acontecendo hoje. E disserem ao pobre, você fique em pé, sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Na RA, perversos pensamentos. O fato de terem que dizer ao pobre onde se sentar pode dar a entender que são visitantes ou novos convertidos. De qualquer forma, as atitudes inóspitas aqui violam o ensino de Cristo de sermos hospitaleiros com os pobres e necessitados. Lucas capítulo 14, versículo 12, veja o que Jesus aqui mesmo nos diz. Disse Jesus ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-los. Está entendendo aqui a base da comunhão cristã? Não é tomar lá e dar cá. É doação, é entrega, é serviço. Então aqui Jesus está sugerindo que a gente tenha movimento sem esperar nada em troca. E Jesus, num outro lugar, vai dizer, se você cumprimenta o publicano, ele também faz isso. Vocês, enquanto cristãos, têm que amar como é perfeito o vosso Pai Celeste. O versículo ainda 14 finaliza dizendo, a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Deixa eu dizer assim, com muita clareza nesta manhã, se você é um cristão que espera recompensa nesse mundo, talvez você vai se frustrar. O pastor que ao desenvolver o ministério pastoral espera recompensa nesse mundo, ele vai se frustrar. O servo que ajuda na introdução e recepção da igreja, no café, na filmagem, na música, em qualquer lugar, se a gente começa a lidar
com a igreja como se fosse uma entidade na qual a gente está investindo, então a gente quer retorno, você vai se frustrar. Pode escrever aí, pode anotar, guarde isso. Às vezes a nossa recompensa é o próprio Cristo, junto de muitas dores, tribulações e perdas. Não foi o que Jesus disse aos seus discípulos: Senhor, nós que tudo deixamos e te seguimos, o que será da gente? Vocês vão receber 100 vezes mais casas, irmãos, amigos, com perseguições e no porvir a vida eterna. Se você hoje busca a igreja para ter uma vida melhor, você não está buscando Jesus, você está buscando outra coisa. Está buscando um mágico, um guru, que atenda aos teus desejos idólatras. O caminho de Jesus é: desista da sua vida e fique com a dele. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus, e ele vai suprir o dia a dia. Mas a gente está com aqui a vida segurada, está com medo de entregar, medo de depositar os pés, então fica nessa atitude negocial com Deus. Essa atitude da discriminação é incompatível com a natureza de Deus. Nós não estamos tocando aqui num assunto periférico. Vamos arrumar algumas coisas na igreja do caminho, vamos lidar com a parcialidade. Isso é evangelho puro. Veja Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, visitando o Deus de Israel, o Deus da aliança abrâmica. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível. Olha só o que vem lá, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros. Pense o estrangeiro agora na nossa realidade aqui, dando-lhes comida e roupa. Portanto, isso aqui para mim ainda é mais um reforço de Romanos 15, 7. Amem os estrangeiros porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Acolham os outros assim como Deus acolheu vocês. Porque a gente se acha melhor. A gente acha que Deus não nos acolheu, que a gente na verdade merecia estar onde está. E na verdade a gente é tão pecador quanto. Às vezes até, em alguns sentidos, podemos ter sido bem piores do que as pessoas que a gente critica. A base aqui é: lembrem que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Levítico 19, versículo 15. Não seja injusto ao julgar uma causa, nem favorecendo o pobre, nem agradando o rico. Interessante isso aqui, né? Diferente da justiça do trabalho em nosso país. Né? Nem favorecendo o pobre, nem agradando o risco. Julgue o seu próximo com justiça. O assunto de verdade é não parcialidade. Não ande com o mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. E aí pulamos para o versículo 33. Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural na terra. Que bom que há várias pessoas no nosso país acolhendo venezuelanos, haitianos e outros, dando emprego para os caras. Porque de repente nós, igreja, podemos pensar que isso não é nosso papel. Amem o estrangeiro como vocês amam a vocês mesmos. Meu irmão, de novo, isso não é um assunto periférico, não.
De novo, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Tiago, então, diz que essa postura hostil não é apenas um erro ou uma debilidade. Tiago vai chamar isso, numa tradução literal, de perverso, finalzinho do versículo 4. Precisamos nos perguntar que tipo de atitude temos tido com os que provêm de contextos diferentes do nosso. Seu primeiro impulso talvez seja dizer a uma pessoa assim que você nunca viu: sente-se ao meu lado. Ou vá sentar em outro lugar. Ou até você pode pensar: espero que não sente do meu lado. Ou você até pode pensar que vai mudar de lugar. E aí faço uma pergunta para todos nós. Você, com alegria, se aproxima daqueles que são diferentes de você? Ou você é daqueles que sai de fininho? Você não quer aquele desconforto, não quer sair da zona de conforto. E você prefere se retirar. Muitos livros sobre a igreja negligenciam esse problema da parcialidade e do preconceito. Você não lê isso em todo lugar, quando eu estou falando aqui de igreja, eclesiologia. Mas como bom pai, Deus nos dá razões nas escrituras, não apenas ordens, para a gente seguir elas sem refletir. E Ele nos instrui para o nosso bem. Na carta de Tiago, Deus então apresenta 4 razões pelas quais não podemos discriminar alguém, especialmente na assembleia, na reunião dos irmãos. Em outras palavras, 4 motivos Tiago nos dá para sermos um membro acolhedor. Primeiro, versículo 5. A parcialidade não reflete a graça de Deus. A parcialidade não reflete a graça de Deus. Tiago afirma que Deus escolheu muito dentre os pobres para serem o quê? Ricos em fé. Deus escolheu muitos dentre os pobres para serem ricos em fé. Está aqui diante de nós, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Num outro contexto, agora Paulo, não é Tiago. Irmãos, considerem a vocação de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, mas nem muitos de nobre nascimento. Por que o evangelho cresce nas periferias, nas regiões mais carentes, onde muitas vezes o pentecostalismo inclusive predomina? Por quê? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E tem um monte de gente hoje satisfeito com a resposta: não, eu sou esclarecido, eu estou bem economicamente falando e saudável. A igreja é para os fracos, para os alienados. Às vezes é bom ser fraco. Os fracos estão no coração de Deus. É que a gente pensa que é forte. É só Deus decidir amanhã e Ele tira o teu ar. Ele decide na agenda dele que você não vai viver mais. Versículo 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e a igreja tem que ter um olhar muito atento em relação a isso, para que ela foi chamada, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Qual o objetivo, queridos? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. E esse texto vai continuar e vai finalizar dizendo: quem se gloriar, se glorie no Senhor. E aí voltamos a Tiago. A glória do Senhor, ou o Senhor da glória. Esse movimento em relação aos menos favorecidos foi real na igreja primitiva.
A própria igreja da Judéia ficou pobre muito rapidinho e os cristãos gentios começaram a enviar reforços econômicos para os cristãos judeus. Naquela época, o evangelho se popularizou entre camadas marginais da sociedade. Olha que interessante o que o filósofo grego Celso, no ano de 178 depois de Cristo, escreveu criticando o cristianismo, porque o cristianismo crescia entre as classes populares. Em tom zombeteiro, o filósofo Celso escreveu assim dos cristãos, aspas: não deixem se aproximar os cultos. Está falando para os cultos não se aproximarem dos cristãos. Não deixem se aproximar os sábios, porque os cristãos são maus. Se há alguém entre vocês que seja ignorante, desprovido de bom senso e cultura, que vá então e se achegue aos cristãos. Nós vemos os cristãos nas suas casas, tecelões, sapateiros, tapeceiros, os seres mais vulgares e sem instrução. Cristãos são, literalmente, como um enxame de morcegos, ou como formigas transbordando do formigueiro, ou como sapos se reunindo em volta de um brejo, ou ainda como minhocas se revirando na lama. Quantos de nós não ficamos indignados ao lermos sobre isso? Não deveria. Foi uma pegadinha aqui agora. A verdade é que o evangelho foi direcionado aos que mais necessitam. E a gente não tem que ter vergonha de fazer parte desse povo. Por isso que quando a gente é atacado, criticado por autoridades, por formadores de opinião, em algum sentido a gente tem que lembrar que a gente é bem-aventurado, porque nos perseguiram por causa de Cristo, não por erros nossos, evidentemente, mas às vezes a igreja não aceita essa conformidade com o Cristo que sofre, como o Felipe no início do culto mencionou. E aí a gente começa a querer rebater todo o ataque, toda a crítica que nos são direcionados. Mas é verdade, nós somos os desprezados. Nós somos essas pessoas a quem Deus resolveu amar. Dinheiro, poder, cultura. Nós somos carentes de Deus mesmo. Então cuidado quando você é convidado a se indignar. Existe uma ira santa que o cristão deve ter, evidentemente. Mas cuidado quando você, ao invés de se alegrar e ser bem-aventurado porque é perseguido por causa de Cristo, você fica indignado porque você é menosprezado. E a igreja vira um projeto de poder. Não admite crítica, não admite questionamento. Por quê? Porque nós somos os crentes. Nós somos os santos. Nós somos um povo eleito. Isso é tudo verdadeiro. Só que essa convocação de Jesus para nós está associada a uma condição de necessidade. Você entendeu isso? Posso imaginar um pastor reagindo na época à crítica de Celso de uma maneira correta no domingo seguinte da sua igreja, dizendo assim: irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à convenção das minhocas. Isso não quer dizer que os ricos devam ficar de fora do reino, e aqui sim, quando a gente pega um texto que nem esse, enviesados politicamente, pretexto total para banir os ricos e os poderosos do reino de Deus. Não. Há ricos que creem na palavra de Deus e entendem que a sua verdadeira riqueza está no Senhor Jesus. Mas você não se achega a Cristo rico de espírito, meu irmão, ou classe média de espírito. Você chega a Cristo pobre de espírito. É o único caminho. Reconhecer a sua necessidade dele. Nunca se esqueça de que Deus o aceitou quando você estava falido.
sem nada para oferecer. Cristo, porém, o limpou e o vestiu com as belíssimas vestes da sua graça. Meu irmão, minha irmã, essa realidade deveria transformar completamente a sua forma de interagir com os demais. Seja cristãos, seja não cristãos, seja pessoas boas, sejam pessoas más. O que é critério para a gente acolher pessoas? Com base no quê? E volto à pergunta inicial. Queremos crescer numericamente como igreja? Se queremos, aceitamos os meios que Deus nos oferece para isso? Aceitamos o chamado, por exemplo, de buscar os mais necessitados, provavelmente nem estão aqui nessa região, um pouco mais distante da gente. Temos nos encaminhado em direção àqueles a quem Deus vê como grandes carentes, desprezíveis e necessitados da sua obra? Ou a gente construiu uma igreja para nós? A gente fez um clube para nossa família, protegido, bem guardado, onde a gente vai estar ali recebendo instrução cristã, mas somos um grupo fechado. Nessa manhã, nós estamos olhando para a ceia de Jesus. Seu corpo e seu sangue nos foram entregues. Um dos seus discípulos, que cuidava das finanças, era um traidor. Não só negou o Filho de Deus, mas o entregou às autoridades para ser crucificado. Depois desse evento, ele se enforcou. Seu fim é muito triste, tamanha culpa e dor por ter levantado o dedo contra o Filho de Deus. Mas, mesmo isso, estava nos planos de nosso Deus. Nesse sentido, Deus se permite tocar da forma como o Filho de Deus foi tocado para ser traído. Se você, como cristão, não está disposto que Deus mexa com você, com teus bens, com teu bem-estar, com o teu tempo, com a tua família, com a tua agenda, você ainda não é cristão, você ainda não entendeu o que é o caminho de Jesus. Você apenas intelectualmente crê nele e acha um caminho interessante. Mas se você não entendeu de verdade que não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você, talvez você não começou a jornada ainda, mas você é convidado a fazer isso.